Olá, viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, eu, Alexandre Sequeira Ribeiro, volto a estar aqui convosco para vos colocar a parte do que aconteceu no mercado de transferências nas últimas 24 horas. 24 horas estas que antecederam ao grande momento da noite de hoje. Como sabem, é a última jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões, que pode ser uma jornada importante para muitos grandes europeus que movimentam grandes quantias de dinheiro nestas janelas de transferência. Para uns será sinónimo de uma passagem à próxima fase, de mais milhões entrarem nos cofres e eventualmente mais milhões para esbanjarem em jogadores nesta janela. Para outros será sinónimo de uma eliminação e por isso de um eventual reajuste de contas, eventualmente de alguns jogadores a saírem. Veremos o que é que esta última jornada nos traz. 18 jogos, todos agendados para as 8 da noite. Antes disso, importa olharmos aqui para o nosso mercado. Uma lista que não tem assim grandes milhões envolvidos, mas tem, isso sim, muitos nomes, cerca de 20 jogadores que temos aqui para apresentar, portanto não vamos perder muito mais tempo. Vamos começar com o Stier Racing, médio do Groningen, médio neerlandês, e é um negócio relativamente simples de vos explicar o que é que se está a passar neste momento. Basicamente o Benfica e José Mourinho tinham muito interesse em contar com o jogador também tinha muito interesse em representar o Benfica, inclusive pediu aos responsáveis do Groningen para não impossibilitarem uma conversa com o clube encarnado. Não impossibilitaram, é certo, e o jogador falou com os dirigentes do Sport Lisboa e Benfica e havia ali um interesse das duas partes em fazer este casamento. No entanto, o que é certo é que o Groningen não está interessado sequer em ouvir os valores apresentados pelo Benfica, está neste momento intransigente, não quer perder o seu capitão, a joia da coroa, no mercado de janeiro, faz sentido, e isso coloca alguma dificuldade do Benfica numa posição frágil neste momento, porque falta sensivelmente uma semana para o mercado de transferências fechar, e o Benfica, perdendo este grande alvo, está aqui numa posição em que ou dá mais milhões ao Groningen e faz uma oferta que seja irrecusável por Stier Racing, ou então terá de se virar para outros alvos. Veremos o que é que acontecerá no futuro. Para já, ao dia de hoje, é isto que a imprensa neerlandesa vai noticiando. O Groningen está intransigente, não quer ouvir qualquer proposta do Benfica e por isso mesmo o negócio está em risco de cair. Passamos de Stier Racing para o Terem Moffi, jogador que está associado ao Futebol Clube do Porto. Foi noticiado hoje pelo jornal O Jogo que este é que é o grande nome que o Futebol Clube do Porto quer apostar para a posição de ponta de lança. Já era sabido que o Futebol Clube do Porto queria contratar um avançado. Moffi, ao que tudo indica, será esse nome. É um jogador bastante interessante, jogador já experiente do campeonato francês, 26 anos, internacional nigeriano, já marcou 4 golos em 19 internacionalizações, um jogador que já passou, ou melhor, está atualmente no Nice e já passou também pelo Lorient, uma equipa do meio da tabela do campeonato francês, e foi por lá onde brilhou mais, onde, lá está, uma equipa humilde do campeonato francês, chegou a fazer 15 golos, portanto, números bastante assinaláveis para Terem Moffi. E é um jogador que até faz algum sentido que esteja associado ao Porto, porque apesar de ser ponta de lança e essa ser a sua posição de raiz, é um jogador que também pode jogar a extremo, seja à esquerda, seja à direita, também pode ocupar uma das posições das extremidades do ataque. E o Futebol Clube do Porto, no início do mercado, queria contratar um extremo, já chegou o Oskar Piatuzewski, jogador que inclusivamente já jogou pelo Futebol Clube do Porto, mas acredito que os Dragões vejam com muito interesse esta polivalência de Moffi, que tanto pode jogar no centro do ataque como pode cair para alguma das extremidades, caso seja necessário. Portanto, é este o nome apresentado. Fala-se de eventualmente os contactos já estarem a ser iniciados entre as duas partes. Para já são só rumores, veremos o que é que os próximos dias nos trazem em relação ao dossiê Terem Moffi. Saímos dos grandes e passamos para o Sporting Clube de Braga, que, ao que tudo indica, vai emprestar João Marques ao Casa Pia. Foi noticiado também no dia de hoje pela Bola. O jogador tem pouquíssimos minutos ao serviço do Sporting Clube de Braga nesta temporada, são só 12, é mesmo muito pouco desde o início. Só jogou numa pré-eliminatória da Liga Europa, se não estou em erro, portanto pouquíssimos minutos, é carta fora do baralho para Carlos Vicens, e agora a estrutura bracarense quer encontrar uma colocação para João Marques, extremo que despontou no Estoril, fez belas temporadas pelos Canarinhos, depois do Estoril ingressou logo no Braga, nunca encontrou bem o seu espaço, já foi emprestado na última temporada ao Gil Vicente, voltou e agora em princípio será emprestado até ao final da época ao Casa Pia, aos Gansos, que atualmente jogam em Rio Maior. Eu ia dizer de Lisboa, mas atualmente estão em Rio Maior. Vamos ver, tem mais uma oportunidade aqui para mostrar a sua qualidade e para crescer, que é um jogador ainda bastante jovem. Vamos ver se dá certo, se consegue voltar àquilo que já nos mostrou no Estoril, onde, lá está, evidenciou muita qualidade.
Quem também é um jogador bastante jovem, que também evidenciou bastante qualidade na ultrapassagem, é o nosso próximo nome. Falo de Vando Félix, vai sair do Vitória Sport Clube, já está oficial, vai reforçar o FK Vojvodina, espero não ter dito mal o nome deste clube sérvio, a título de empréstimo até ao final da época. Era um jogador que também não tinha tanto espaço quanto isso ao serviço do Luís Pinto, um pouco à semelhança de João Marcos do Braga, tinha mais minutos, 330 minutos desde o início desta época, era mais utilizado como um suplente para tentar mexer com o jogo, extremo bastante rápido, forte no 1 para 1, com alguma técnica. Vai sair para o campeonato sérvio, para o terceiro classificado do campeonato sérvio, portanto aqui para um clube, diria eu, relativamente interessante, um campeonato também menos interessante que o português, mas também com boas equipas, bons jogadores. Veremos se é aqui que consegue despontar. Ele também já passou pelo Sporting B e apresentou a sua melhor versão ao serviço do Torriense, onde teve uma época muito interessante, com 13 jogos e 4 golos. Foi isso que fez o Vitória Sport Clube puxar o gatilho. Veremos se consegue recuperar essa faceta agora ao serviço do FK Vojvodina até ao final da época. Passamos do Vitória para o Rio Ave, e aqui um Rio Ave associado a dois negócios com o Olympiacos. Lá está Marinakis aqui sempre por detrás destes negócios do Rio Ave. Clayton, já falámos de André Luiz anteriormente, que estava muito próximo do Olympiacos. Clayton, ao que tudo indica, é uma opção para o Olympiacos. Isto porque Yaramchuk, ex-avançado do Benfica, avançado ucraniano, pode estar saída do clube grego, ao que indica a imprensa grega e a imprensa francesa. Yaramchuk pode estar próximo do Lyon e, por isso mesmo, caso Yaramchuk acabe por sair nesta janela de janeiro, Clayton é o nome apontado à equipa grega, ao Olympiacos. É um jogador que já dispensa apresentações no nosso campeonato, foi um dos melhores marcadores na época passada. Esta temporada, em 18 jogos, tem 10 golos, números muito interessantes e, enfim, pode seguir o mesmo caminho, melhor dizendo, que André Luiz, que ainda não está certo no Olympiacos, ainda não está fechado, mas está muito próximo também de reforçar o clube grego, o clube de Marinakis. Olha, o outro negócio é de Gustavo Mancha, jogador que pertence ao Olympiacos, brasileiro, defesa central, e poderá reforçar o Rio Ave a título de empréstimo para estes 6 meses. Tem 8 jogos ao serviço do Olympiacos, chegou nesta temporada proveniente do futebol brasileiro, do Fortaleza, foi formado no Palmeiras, portanto aqui pelo menos alguma qualidade aparentava ter da formação. O Palmeiras forma belos jogadores. Defesa central pode vir aqui ambientar-se mais ao futebol europeu, num contexto mais fácil. A língua logicamente é muito mais fácil de entrar do que eventualmente o grego. Pode aqui ser um contexto de ambientação ao futebol europeu pela porta do Rio Ave e eventualmente no final da época poderá regressar ao Olympiacos. O negócio ainda não está certo, é apenas um rumor, veremos se concretiza. Passamos do Rio Ave para o Alverca. Gonçalo Esteves, melhor dizendo, já se desvinculou do clube lisboeta. Enfim, é um jogador que está difícil de encontrar o seu espaço e de crescer nele. Um jogador que estava muito bem referenciado na formação do Futebol Clube do Porto, mudou-se para o Sporting. No Sporting chegou a jogar na equipa principal, era visto com muito entusiasmo, com muito potencial, eventualmente ser o próximo Porro. Na altura era o jogador que estava à frente de Gonçalo Esteves na hierarquia. Nunca chegou a esse nível. Entretanto, já passou pelo Estoril, já passou agora pelo Alverca, já esteve no AZ Alkmaar, na Suíça. Vários sítios onde nunca conseguiu mostrar a sua melhor versão. Vai regressar à Udinese, mas não será durante muito tempo. O empréstimo ao Alverca foi cancelado, está na Udinese, mas agora, ao que tudo indica, a Udinese quer despachar Gonçalo Esteves para o Catanzaro, melhor dizendo, o clube da segunda divisão italiana, e ao que tudo indica também, o que vai avançando na imprensa italiana, esta transferência será feita a custo zero, ou seja, não haverá nenhum valor monetário aqui entre os dois clubes, apenas a Udinese ficará com 50% do passe do jogador, que representará, lá está, o Catanzaro. Vai jogar na mesma divisão que o irmão Tomás Esteves, que está atualmente, creio eu, ao serviço do Bari, e portanto, enfim, vai ter mais uma hipótese de mostrar a sua qualidade. Já vimos que há ali potencial, mas até agora está difícil de arranjar um espaço seguro para crescer e para mostrar todo o potencial que aparentava ter, pelo menos numa fase inicial da carreira. Vamos a dois negócios do Aroca. Começamos com Nico Mantel, jogador alemão que pertenceu ao Aroca, mas que vai ser emprestado até ao final da época ao futebol austríaco, ao Blau-Weiss Linz, outro nome que eu espero não ter dito mal, estes nomes assim são algo complicados, mas Blau-Weiss Linz, a equipa da primeira divisão da Áustria. O Nico Mantel já tinha passado pelo futebol austríaco, ao serviço do Red Bull Salzburgo e também ao serviço do Liefering. É internacional jovem alemão, também tinha
toda essa craveira, todo esse passado. Agora com a Diarra Barrena, que foi contratado, Nico Mantel acabou por ficar com pouco espaço no plantel do Aroca e vai sair para o futebol austríaco. Outro jogador que já não estava vinculado ao Aroca, mas foi o último clube por onde passou, falo de Alex Pinto, defesa de direito português, desvinculou-se do Aroca em janeiro, neste mês, neste mercado, e agora vai reforçar o Farense a custo zero. Este é um regresso a Faro, um regresso este já oficializado. Já esteve pelo Farense em 2020 e também em 2022, portanto passou há 2 anos, passou pelo Benfica B, pelo Vitória Sport Clube e agora regressa a uma equipa que está na segunda liga, que o objetivo inicial eventualmente seria olhar para os lugares de cima, mas como a segunda liga está embrulhada de tal forma, está ligeiramente mais abaixo, está abaixo do meio da tabela, até olha mais com perigo para baixo do que para cima, portanto veremos o que é que Alex Pinto poderá trazer à equipa dos Leões de Faro. Estamos quase a sair do mercado português, muitos jogadores aqui no nosso mercado, mas não podíamos sair sem antes disso falarmos de Mateus Oliveira, outro jogador que já passou por imensos clubes, já passou pelo Sporting, pelo Vitória Sport Clube, pelo Farense, pelo Estoril e pelo Mafra. Estavam aqui, tinha aqui os clubes apontados, só me lembrava destes 3 inicialmente, mas já passou mesmo por muitos clubes. Médio brasileiro, filho de Bebeto, que já tem 31 anos, nas últimas 2 temporadas esteve pelos Emirados Árabes Unidos e agora está sem clube, é uma informação ZZ, não que está sem clube, mas que tem tido sondagens do futebol português e tem interesse, sobretudo, em regressar ao nosso futebol. Veremos se alguma dessas sondagens se concretiza e se teremos Mateus Oliveira de novo ao serviço do futebol português. A última passagem, lá está, foi pelo Farense. Médio, já muito experiente, que já vê Portugal como uma casa, até nos disse isso na informação ZZ que nós temos. Podem passar no nosso site e ver tudo mais ao detalhe. Tem estas sondagens, veremos se regressa ou não ao nosso futebol. Passamos de jogadores do nosso campeonato, que podem regressar ao nosso campeonato, para jogadores portugueses. Antes de irmos aos jogadores, há um treinador, aqui só para fazermos esta ponte. Vítor Pereira está sem clube, passou recentemente pelo Wolverhampton, onde salvou na temporada passada o Wolverhampton da descida, com uma fase final de campeonato muito interessante. Nesta temporada tudo corre mal ao Wolverhampton, portanto é mais complicado. É um treinador que se fala, segundo a imprensa inglesa, que interessa ao Leicester. O Leicester está na segunda divisão inglesa, está ali também a meio da tabela, não está a vida muito fácil para o Leicester, mas tem toda a estrutura de Premier League e é uma equipa que quer regressar a esses palcos e vê Vítor Pereira, não só por essa belíssima passagem no Wolverhampton, sobretudo na temporada passada, mas também por todo o currículo que Vítor Pereira tem. É um treinador que já foi campeão pelo Futebol Clube do Porto, campeão pelo Olympiacos, já passou pelo Fenerbahçe, pelo futebol italiano, já passou também pelo futebol italiano não, pelo futebol turco, já passou pelo futebol brasileiro, pelo futebol chinês. É um treinador com muito mundo e é visto com muitos bons olhos aqui pela estrutura do Leicester, que eventualmente pode-se virar para o treinador português. Jogadores portugueses, falo de Youssef Chermiti do Rangers. Aparentemente o Rangers recusou uma proposta de 15 milhões de euros da parte do Fenerbahçe. O Fenerbahçe que tem aqui um mercado de pontas de lança numa situação algo delicada, porque Youssef En-Nesyri é um jogador que interessa a vários clubes europeus, mas ainda não saiu e o relógio vai avançando, portanto veremos se vai acabar por ser neste mercado ou não. Caso saia, melhor dizendo, aparentemente o Fenerbahçe já se virou para Youssef Chermiti, o avançado que a nível de perfil é relativamente semelhante com En-Nesyri. Veremos se isto se vai concretizar ou não. O Rangers pagou neste mercado, pagou 8,5 milhões de euros ao Everton. O Everton tinha pago cerca de 15 milhões de euros, 12,5 ao Sporting, mais objetivos. Portanto, é um jogador que já tem experiência no Reino Unido, já esteve no Everton, já esteve no Rangers. Veremos se é agora que vai dar o salto para o campeonato turco. O salto, isto é, se entenderem que é de facto um salto, que a diferença qualitativa assim existe que seja determinado de salto. O que é certo é que para já, em meia temporada ao serviço do Rangers, tem 25 jogos e 4 golos, portanto não são números fascinantes, mas é um jogador que vai sendo recorrentemente aposta e que no derby contra o Celtic fez um bis e deu a vitória ao Rangers. Portanto, Youssef Chermiti pode estar a caminho do futebol turco. Falar também de Angel Gomes, jogador do Marselha, que interessa ao Wolverhampton. A imprensa inglesa fala que pode ser um empréstimo com uma opção de compra. Relembrar que Angel Gomes já passou pela formação do Manchester United, passou também pelo Boa Vista, quando o Boa Vista estava na Primeira Liga.
cá fez um belo trabalho no Boa Vista, um jogador que se mostrou em bom plano. Isso valeu-lhe depois uma transferência para o Lille, onde também teve vários números muito interessantes, foi um jogador bastante utilizado. Esta temporada mudou-se para o Marselha e já não é titular no campeonato desde novembro. Acho que isto exemplifica bem a utilização que tem tido, portanto é um jogador que agora vai sendo mais do banco, vai sendo usado mais nas taças, já perdeu um bocadinho de espaço e veria certamente com algum interesse um regresso ao campeonato inglês. Foi lá onde passou a grande parte da carreira na formação do Manchester United, portanto veria com interesse um regresso a esse país. Agora percebo que me mexa aqui um bocadinho porque o Wolverhampton está praticamente destinado à descida de divisão. Veremos se isso implica ou não, se mexe na cabeça de Angel Gomes ou se vai acabar por aceitar esta proposta que se fala da imprensa inglesa de Angel Gomes do Marselha para o Wolverhampton. Estamos quase a terminar, mas continuamos no mercado inglês. Adama Traoré já é oficial, vai sair do Fulham, onde era treinado por Marco Silva, e vai para o West Ham, onde vai reencontrar Nuno Espírito Santo. Portanto, muda de clubes em Inglaterra, mas continua com treinadores portugueses. A transferência foi oficializada, foi efetivada por 2,5 milhões de euros. É um jogador que tem 30 anos, jogador também já bastante experiente, com vários anos de Premier League. Formado no Barcelona, importa sempre dizer, é o jogador se calhar o contrário do protótipo de jogador formado na La Masia, ou seja, não é um jogador franzino, é um jogador tecnicamente muito apurado, é um jogador mais forte fisicamente, mais veloz, portanto aqui é um defeito fabrico da formação do Barcelona, mas que ainda poderá ser bastante útil para Nuno Espírito Santo. Lá está, já trabalharam juntos no Wolverhampton e agora será jogador do West Ham. O West Ham que tem aqui mais umas transferências, duas saídas que já vamos falar, mas também atravessa uma situação algo delicada na Premier League. Falamos agora do Ward-Prowse, que vai sair do West Ham para reforçar o Burnley, ao que tudo indica, lá está, é rumor da imprensa inglesa. O jogador não tem tido tanta utilização quanto isso, está somente com 6 jogos nesta temporada ao serviço do West Ham. É um jogador lendário no Southampton, foi lá que foi formado desde cedo, desde miúdo, e teve vários anos quanto sénior, era capitão inclusive da equipa do Southampton. Agora lá está, não está numa fase tão boa quanto isso no West Ham. Começou bem, não é como se já tivesse alguns anos de uma má fase no West Ham, começou bem, mas esta temporada tem perdido espaço, ao que tudo indica será emprestado ao Burnley, será colega da equipa de Florentino Luís e, enfim, terá uma missão complicada de tentar tirar o Burnley dos lugares de descida da Premier League. Neste momento o Burnley é o penúltimo classificado da Premier League. Veremos se serão as bolas paradas de James Ward-Prowse que darão outra vida a este Burnley. Importante também falar agora de Lucas Paquetá, que se calhar é um negócio, se não estou em erro, é um negócio que vai movimentar mais milhões no dia de hoje. Vai sair do West Ham para o Flamengo, ao momento em que estou a gravar ainda não é oficial, mas será, certamente, é uma que já não escapa, já não foge. Inclusive o Flamengo já começou a dar aqui algumas pistas nas suas redes sociais de que o jogador poderá ser apresentado hoje, nas próximas horas, no máximo, diria que amanhã o jogador vai mesmo para o Flamengo, vai regressar a casa, o que já conhece bem a estrutura do Flamengo, o ninho do Urubu, passou por lá há 8 anos atrás, portanto o jogador que foi formado no Flamengo vai regressar à equipa brasileira. Será a contratação mais cara da história do Brasileirão, estamos a falar de 42 milhões de euros, portanto muito dinheiro por um jogador que tem esse valor sentimental por ter passado pela formação do Flamengo, deu algumas cartas na Europa, falo de Milan, onde se calhar foi aquela fase de transição onde brilhou menos, mas depois Lyon e West Ham, campeonato italiano, campeonato francês, campeonato inglês, já é um jogador muito mais experiente, atualmente com 28 anos, vai regressar ao Brasileirão pela porta do seu clube do coração, o Flamengo. Outro jogador que vai regressar ao Brasileirão, ou melhor, que vai regressar ao Brasil, falo de Caio César, jogador que vai sair do Al Hilal para reforçar o Corinthians. O negócio será feito por empréstimo até ao final de 2026, já é oficial. Ele que já passou por Portugal, se bem se recordam, passou pelo Vitória Sport Clube, onde fez, se não me engano, temporada e meia em Guimarães, e foi um jogador que se crescia a olhos vistos de jogo para jogo, um jogador muito interessante, baixo centro de gravidade, um jogador muito, muito rápido, muito veloz, com boa técnica, portanto um extremo brasileiro, vai agora ingressar no Corinthians, lá está, empréstimo
empréstimo até ao final da temporada, até a fim de 2026, porque a temporada no Brasil não acaba em junho, acaba, isso sim, em dezembro. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre este negócio, mas o clube saudita, o Al Hilal, já referiu que vai ser mesmo emprestado, já é oficial do lado saudita, vai ser emprestado até ao final do ano, até fim de 2026, até dezembro de 2026. Assim é que é, depois de já ter passado pelo Curitiba na formação, nunca assistiu para a equipa sénior, agora será assim que vai dar o grande salto para o Brasileirão, pela porta do Corinthians. Tem 21 anos, ainda é um jogador bastante jovem, portanto tem muito futuro pela frente. Veremos se no futuro poderá eventualmente regressar ao futebol europeu. Já se falou disso, já esteve perto. Lembro-me do Sporting, a certa altura existirem muitos rumores que ligavam Caio César ao Sporting. Não se efetivou, vai mesmo para o Brasileirão. Por falar em Sporting, temos aqui na nossa lista Luciano Vieto, que vai sair, ou melhor, já se desvinculou do Racing Clube, clube que o formou e que esteve nas últimas 2 temporadas e que vai agora representar o São Lourenço. Continua no primeiro escalão do futebol argentino, transferência feita a custo zero, transferência válida por 1 ano, ou melhor, contrato assinado por 1 ano, já é oficial, é o que já passou pelo Atlético de Madrid, pelo Sevilha, pelo Sporting, onde se sagrou campeão nacional, apesar de ter saído relativamente cedo nessa temporada. Já está nas Arábias há algum tempo, ou melhor, passou pelas Arábias durante algum tempo. O futebol saudita já estava há 2 temporadas no futebol argentino e agora vai continuar 3ª temporada, mas ao serviço do São Lourenço. Para terminar, 2 nomes. E aqui 2 nomes que me parecem interessantes, guardei-os para o fim. Vocês sabem que gosto de sempre dar aqui uns detalhes curiosos na reta final. Luka Modric, que assinou neste mercado de verão pelo AC Milan, assinou um contrato exclusivamente de 1 ano, não é previsto que renove com o AC Milan, pelo menos para já, e isso faz com que o Dinamo de Zagreb, clube que formou Luka Modric, esteja a sondar um eventual regresso ao futebol croata, um eventual regresso à casa do médio histórico. Ex-Real Madrid, que já venceu várias Ligas dos Campeões, já foi finalista de um Mundial, portanto, aqui um jogador que marcou o futebol croata, pode regressar ao Dinamo de Zagreb, e estes regressos têm sempre um valor sentimental diferente, portanto, veremos. Para já foi só sondado, veremos se poderá sair ou não no final da época para o Dinamo de Zagreb. Terminar com uma oficialização que diria que é surpreendente. Falo de Iggy Oben, jogador que foi 7 vezes internacional pelos Países Baixos, foi também jogador do PSV, tem no seu currículo uma Eredivisie Sub-18, foi jogador do PSV, não se estreou para a equipa sénior, mas passou pelos diferentes escalões de formação e também chegou à equipa B. Ora, estava no Roda Sub-21 e agora mudou-se para Portugal, não para a Primeira Liga, não para a Segunda, não para a Liga 3, não para o Campeonato de Portugal, podia continuar por aí fora. Vai reforçar o GDS Cascais, que é o primeiro classificado da 2ª Divisão Distrital de Lisboa. Enfim, uma transferência aqui bastante curiosa, de tentar perceber como é que este jogador, que lá está, internacional jovem, para os Países Baixos, portanto um jogador já com currículo, já eventualmente com algum nome no futebol neerlandês, vai agora reforçar o GDS Cascais da 2ª Divisão Distrital de Lisboa. É um projeto interessante, um projeto que tem algum mediatismo já, aconselho a verem a peça que está no 00, é só entrar na página do clube, pesquisam GDS Cascais e veem essa peça. É um projeto que vai crescendo também nas redes sociais e que agora aparentemente cresceu de tal forma, e não é só nas redes sociais, é também a nível de qualidade no plantel, que contratou um internacional jovem pelos Países Baixos, Iggy Oben, ex-jogador vinculado ao PSV, não se estreou para a equipa sénior, mas vinculado. Portanto, um desfecho aqui interessante. Vamos acompanhar de perto o que nos dará Iggy Oben no nosso futebol, para já na 2ª Divisão Distrital de Lisboa. Meus amigos, por hoje é tudo. Resta-me agradecer pela vossa companhia. Antes de acabar, não se esqueçam só de subscreverem o nosso canal e de também deixarem o like neste vídeo, caso tenham gostado. E agora sim, já podem ir descansados ver os 18 jogos da Liga dos Campeões agendados para o dia de hoje, e veremos o que é que estes jogos trazem, não só para o mercado, mas sobretudo para Sporting e para Benfica, que hoje decidem a sua sorte na Liga Milionária. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e até amanhã.